espirituais. Graças aos nossos amigos Você espirituais. achou uma coisa interessante que nós conversamos, eu falei, fala para o médico e tal, Uhum. e depois então sumiu a sua dor de cabeça? Pois é, sumiu mesmo. Impressionante. Deu para entender agora? Sim, com É, certeza. então tá bom. Tá bom? Obrigada, gente, pelas orações para todo mundo, viu? Muito obrigada. E hoje não, hoje nós estamos oferecendo esse trabalho para você, para a sua saúde, tá Obrigada. bom? É Obrigada. para você, o irmão do Elias, como é que é? Você conhece, Marcos, o irmão do Elias? Não conheço. Ah, que trabalha com ele na loja? É, Sim, conheço. como é que é o nome dele? É Paulo ou João? Roberto. Ah, Roberto. Roberto. Bom, parece que ele vai ter uma cirurgia cardíaca. Então Ah, vamos oferecer esse trabalho para ele também, para a Débora, sim. entendeu? E Débora, parabéns, viu? Você está no hospital? Estou no hospital. Ah, olha que aluno exemplar, hein? Tava Passando por provas e expiações, está aí, ó, firme. firme, Parabéns. firme. Que não nos mata, nos fortalece, né? A gente Isso. aprende a lição, né? Obrigada, viu, Parabéns. pessoal? Obrigada que eu senti. Bom, quem é que vai fazer a abertura? Ninguém? É só um minuto, Miocha. A pessoa está entrando aqui para fazer. Quem? A Edna ia fazer. Hein? Então deixa. Alô? Oi, seu Miyagi. Sou eu quem vou fazer. Vocês estão me ouvindo? Tá, pode Sim. fazer. Então, uma boa noite a todos. E é com muita alegria no nosso coração que aqui estamos reunidos em nome de Jesus, agradecendo as bênçãos já recebidas e que ainda iremos receber, especialmente com a alegria desta noite de termos a presença da nossa companheirinha, a Débora, todos unidos em oração, já agradecendo todas as bênçãos e os nossos pedidos, pedindo auxílio da equipe da proteção, da segurança, da limpeza, da higienização, da fluidificação das águas, a equipe médica da espiritualidade, nossos irmãos indígenas, boiadeiros, nosso anjo guardião, nossa Mãe Santíssima, que intercede por todos nós, levando aos pés do nosso Senhor Jesus os nossos pedidos, mas também a nossa gratidão. De joelhos sobre os vossos pés, com o nosso pensamento voltado ao nosso Senhor Jesus, vamos fazer a oração que ele assim nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo, sagrado e puríssimo nome. E que venha até a nós o teu reino de paz, de luz e de amor. E que seja feita a tua vontade, aqui no chão duro da terra, assim como ela é feita em toda parte deste universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor, para o sustento do nosso corpo físico e para o nosso espírito, a verdade, a luz e a libertação. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nossas faltas, nossas ofensas, à medida que vamos perdoando a quem nos tem ofendido e perseguido. Não nos deixeis cair nas malhas das tentações, mas livra-nos de todo mal, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Ajuda-nos, Senhor, a que hoje eu possa ser melhor do que fui ontem, e no amanhã que eu possa ser verdadeiramente melhor do que estamos sendo hoje. Nós estamos de joelhos vos pedindo, pois sabemos que são teus todo poder,
o reino e a glória para toda a eternidade, que assim seja, com a graça de Deus e de Jesus, e colocando dentro desse círculo de luz e de amor as nossas crianças, e cada pedido, cada nome, que tenhamos o entendimento da lição que o Senhor Jesus nos prepara, e orando também pela nossa companheirinha Regina, em nome de Deus e de Jesus. E assim vamos oferecer o trabalho, nós já falamos, vamos oferecer para o planeta Terra, para a humanidade toda, que hoje está precisando dessa força, porque a situação é delicadíssima hoje. Está surgindo tudo, está aflorando toda a maldade no planeta todo. Então, vamos oferecer para que a espiritualidade possa nos auxiliar para poder superar toda essa situação para um mundo melhor. Quem é que vai ler o Evangelho? Posso? Boa noite. Paulo. Vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. A lição de hoje é o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, dogma. Fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de citá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo. E desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se essa máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não existe uma única seita que não se pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar? E cada dia que passa, as ideias são retificadas. A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma relativa verdade, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, contando que a lei de Deus seja observada, não estabelece. Fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz. Fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir, que perpetuaria a animosidade. Alguém quer comentar? Pode comentar.
Acho, eu só queria perguntar uma coisa, porque até o final de semana que eu estava com um casal, eles começaram a me perguntar algumas coisas, e eu queria perguntar para o senhor, isso que ele acabou de ler no começo, que a salvação está na igreja, isso não foi colocado pelo homem na Bíblia? Foi o homem. Porque eu Foi acho, o homem, é o dogma. porque Você eu está acho entendendo? incrível, é que eu acho incrível que muita gente que eu converso, eles acham que tudo que realmente está escrito na Bíblia não teve alteração nenhuma. Parece como se tudo que tivesse ali, as pessoas seguem a risco, como aquilo ali é inabalável o que está escrito ali. Porque, veja bem, a Bíblia é feita no apanhado de 70 livros. Foi montado isso daí. Você está entendendo? E nessa montagem é que apegaram no pé da letra determinados pontos. Existem pontos dentro da Bíblia que é bom, mas também tem determinadas frases que, se você pegar no pé da letra, ele não vai fazer bem. Esse é o ponto. Entendeu? Então, agora, se pegar e falar que o Evangelho de Jesus tem mais lógica, na verdade, é verdade isso. Porque o Evangelho de Jesus é a tentativa de desligar o homem da matéria. O Evangelho. Certo isso? Se você pegar esse Evangelho, você vai ver, lendo tudo, existe a explicação, mas você vai entender que é o desapego da matéria. Está dando para entender isso ou não? Sim. Então, quando a pessoa vira e fala, e sigo a Bíblia, tá bom, segue. Mas com raciocínio, entendeu? Com a razão. Não pegar tudo no pé da letra. Aí é muito bom. Agora, se for pegar como existe, não estou julgando, o pessoal que prega, só pega os pontos favoráveis para eles. Então, é a questão da igreja que foi comentada. Né? Fora da igreja não existe caridade. Não, mentira. Certo? Porque templo nenhum está fazendo nada. É um local de reunião só. Certo isso? Então, pegar e falar que fora da igreja não tem caridade, está falseado. Porque você não precisa ir na igreja e você ter atos bons do amor. Você está entendendo isso? Sim. É o caso, por exemplo, vamos pegar o mendigo da rua, certo? Ele tem um ponto positivo. Ele é um mendigo, está da rua. Mas todo mundo pode reparar, ele tem 2, 3 cachorros. E ele ama o cachorro. Quer dizer, então ele está, na situação que ele está demonstrando que ele tem amor. Certo isso? É um pedinte. Mas ele pede e ele come. E ele dá para o cachorro. Então ele está amando. Mas ele não está dentro da igreja, né? Tá certo? Não. Então Sim. ele está fazendo uma caridade para o animal. Certo? E ele está fazendo uma alta caridade para ele. Está entendendo isso? Porque ele está sabendo, queira ou não, um pouquinho do amor. E ele não está dentro da igreja. Agora, vamos ser bem honestos e claro, tem igreja suntuosíssimos, certo? Pessoal que vai naquela igreja de padrão alto, certo isso? Agora, a pergunta que eu faço, vamos dizer que tenha 100 pessoas lá, e o padre vira e fala assim, agora vamos fazer uma prece para o fulano, ciclano, bertano que está doente em casa.
certo? Você pega as 100 pessoas. Olha, se você pegar 5 pessoas que vai fazer a prece do fundo do coração. 95 está olhando o fulano, como é que está vestido, a mulher dele, como é que está, e a mulher olha a outra, que sapato, que joia que está usando. A hora que eu sair daqui, eu vou dar um jeito de comprar também um sapatinho igual dela. Dá para entender isso ou não? Sim. É isso. Então, a igreja não tem a função disso, certo? Claro isso. Claro. Por isso que o Francisco de Assis, que eu falei no começo, entendeu? É porque foi pedido para ele fazer uma igreja. E ele foi fazer uma igreja bem rústico. O rústico, entendeu? Ele não pôs ouro, não pôs um monte de coisa. Era um simplório. É o caso, por exemplo, é o exemplo, eu não sei, é por lado aqui de Minas, se não me engano, tem uma casinha que o Anchieta viveu. Bem, o Anchieta viveu naquele quartinho de uma mesa, uma cadeira, certo? A pessoa que entrou lá, que tem a sensibilidade naquele quarto, sentiu um bem-estar. O que é? O Anchieta fazia as preces dele lá dentro. Está dando para entender isso? Então, com certeza, o Anchieta fazia prece pedindo ajuda para os que estavam necessitados. Você quer uma caridade maior do que isso? É grande. É. Né? Por isso que a parte da caridade é uma coisa delicada. Porque a maioria entende caridade assim, é dar bens materiais. Você está entendendo? Está dando para entender isso ou não? Sim, estava explicando isso para as minhas filhas hoje. Então, você veja bem, isso daí, estou só falando, pergunta para os amigos que não frequentam nosso grupo. Pergunta para ele, olha, você fez algumas caridades na sua vida? Veja bem, vamos supor que ele tem 50 anos. Aí você pergunta, você fez caridade na sua vida? Ele vai falar para você. Eu fiz. Aí você pergunta, mas que caridade você fez? Bem, porque eu estava na rua, tinha 2 crianças passando fome. Foi lá e pediu comida para mim. Eu fui lá, escolhi e dei para ele. Só. E ele acha que ele já fez uma coisa extraordinária. Você está entendendo como é que é? Então, o sistema da caridade precisa tomar muito cuidado. Porque a caridade maior é saber amar o próximo. Entendeu? Para depois pensar do lado material. Mas o importante é saber amar. Então, viu um coitado jogado na rua, a gente passa, só mentaliza, né? Oh, Deus, meu Pai, ajuda esse nosso irmão que está em dificuldade e a escolha que ele fez. Entendeu? Quer dizer, então você já fez. Você nem conhece o coitado. Certo isso? Aí você passa um pedinte, um mendigo. Certo? Quer dizer, aí você, se ele vem e pede e fala, eu estou com fome, você pode dar um almoço? Aí você sente, quando você fica com fome, como é que você quer alimentar. Então você pega e dá um jeitinho para ele, como se ele fosse alimentar. Pronto. Já você amou aquele irmão, você nem conhece. Isso sim é a caridade, certo? Então, a caridade é delicada. Agora,
a caridade do dar também precisa saber fazer. Porque se você não analisar e começar a fazer caridade sem, vamos dizer, análise com a sua razão, por que você está fazendo, recebe a intuição do alto. Porque você não pode ser um instrumento do vício. Veja bem. Está dando para entender isso? É o caso que eu sempre comento. Aquelas senhoras que têm a criança no colo no farol. Certo? Quer dizer, vê como é. A mulher usa uma esperteza, porque pega a criança e fica no colo. Agora vamos inverter. Aquela senhora, se você chegar e perguntar, olha, você já está aí, eu sei que você não tem trabalho. Você quer trabalhar? Você vai na minha casa para fazer uma faxina, certo? Ela vai agregar, não, eu não quero trabalhar, porque eu ganho muito mais aqui do que trabalhar na sua casa. Certo isso? Sim. Eu não gosto de falar aí, você vê, de vez em quando eu faço essas coisas. Mas tinha uma senhora de idade, e ela veio e pediu ajuda. E eu me propus ajudar, fazer a cesta básica cada 15 dias, certo? Então eu comprava tudo o que precisava de parte de alimentação, tá certo isso? Então eu gastava 400, 500 reais para alimentar ela, a filha, 2 netas, um tio, uma tia. Então eu precisava desse gasto, porque eu pensava, se eu gosto de comer essas coisas, ela também deve ter vontade de comer. E fui auxiliando. Um dia, depois de um tempinho, a moça do mercado no caixa pegou e falou, eu posso falar uma coisa para o senhor? Bem, falei, pode. Olha, eu não sei, o senhor está ajudando essa mulher. Mas, olha, essa mulher não está sendo honesta com o senhor. Eu peguei e falei, mas por quê? Porque teve um homem que veio aqui e viu ela pedindo. E esse homem pegou e falou para ela, você está pedindo as coisas de sem vergonhice, porque eu sei que a senhora tem casas alugadas. Porque você chega, pede as coisas, depois você vende. Está dando para entender? Deu para entender isso? Sim. Então, naquela hora, eu falei, agradeci a moça, certo? No outro encontro, eu peguei e falei, não agredi, não xinguei, não condenei, problema dela. Eu peguei e falei, a partir de hoje eu não posso mais te ajudar, tá bom? Fica com Deus, obrigado. Então, são coisas que a gente precisa também saber fazer. Por quê? Porque se eu continuasse, estava alimentando o vício dela. Claro isso? Sim. Isso, então, que eu comento sempre para todo mundo ficar esperto, né? Para saber, e saber com a intuição aquilo que dá para fazer e aquilo que não dá. Claro isso? Desculpe, eu não gosto de falar de mim, mas eu precisei como exemplo, tá? Tentar usar sempre a intuição, né? Sempre a intuição, entendeu? Como teve um caso, você vê como a intuição vale. Esse rapaz parou numa lanchonete e ele estava com vontade de comer um lanche. E ele foi na lanchonete e pediu 2 lanches, porque ele estava com vontade de comer 2 lanches. Quando ele começou no primeiro lanche, algo intuiu ele. Come só um.
O outro você deixa, porque você vai encontrar alguém que está precisando. Ele aceitou a intuição. Então ele comeu um lanche só. Entrou no carro e está indo. De repente chegou no farol, estava uma criança lá, pedindo um lanche. Ele pegou e falou, ó, é o lanche que eu deixei de comer. Pegou e deu para a criança. Deu para entender? Sim. Então, ele seguiu a intuição e ele praticou um ato de amor. Claro? Claro. Então é muito importante essas coisas, né, Marcos? Milton, quer comentar alguma coisa, Milton? Não? Da caridade? É. Uhum. Isso é muito importante, né, Milton? Obrigado. Bom, agora é Eugênia, né? O Livro dos Espíritos. Isso. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, pergunta 293. Duas pessoas que foram inimigas na Terra conservarão o ressentimento no mundo dos espíritos? Lê de novo. Duas pessoas que foram inimigas na Terra conservarão o ressentimento no mundo dos espíritos? Vai, Milton, responde. Uhum. Vai, Marcos. Eu não consegui entender a pergunta. Vai, lê a pergunta de novo. Duas pessoas que foram inimigas na Terra conservarão o ressentimento no mundo dos espíritos? Sim, porque não conseguiram resgatar, não fizeram a aceitação, vão voltar de novo para se acertarem. O alto tem todo o tempo do mundo para esperar que cada um resgata e conclua o seu aprendizado. Seu Andrei, Mioche, posso fazer uma pergunta? pode. É engraçado isso, essa pergunta, porque às vezes a gente aqui, né, no chão duro da Terra, aqui no mundo físico, a gente conhece uma pessoa, essa pessoa nunca te fez nada, você não consegue ficar perto da pessoa porque tem uma antipatia gratuita, sabe? Ela nunca fez nada para você, você não conhece, nunca conviveu com a pessoa e sente aquela antipatia. Isso também pode ser coisa mal resolvida da vida passada, né? Ou não? Mas aí você precisa entrar no padrão vibratório da pessoa, entendeu? Porque o padrão vibratório dessa pessoa é pesadíssima e o seu padrão vibratório melhorado. Então, quando você aproxima da pessoa, essa energia negativa quer entrar em você e você se sente mal. Está dando para entender isso? Pode ser que foi um inimigo, mas de uma norma geral, é o padrão vibratório da pessoa. Deu para entender ou não? Entendi. Deu sim, deu sim. Obrigada. Andreinha, cadê a Andreinha para responder? Olá, senhor Mioche. Eu também acho que se desencarnaram inimigos, continua. E depois tem que acertar de alguma forma. Uhum.
Mas tem. Eu acho que não, seu Miotti. Boa noite. Oi. Eu acho que tudo vai depender do motivo pelo qual na Terra eles se desentenderam, né? Porque eu não sei se você carrega, quando espírito, né, no outro mundo, essas energias do que aqui aconteceu na vida terrena. Na minha visão, dependendo do motivo pelo qual exista um desencontro, um desentendimento entre eles, eu não sei se isso é carregado para a vida espiritual, porque eu acho que você passa por muitas situações, né? Eu não sei, estou tentando entender aqui do meu lado, da minha visão, é que você vai passar por muitas outras situações que vão fazer com que você se desapegue, inclusive, se foi algo material, o terreno que fez com que vocês se desentendessem. Tá, eu já te explico isso. Mais alguém? Ninguém mais? Olha bem, quando estava aqui na Terra, viraram inimigos, certo isso? Não é a matéria, é o espírito com o espírito, certo? Por alguma razão que aconteceu e criaram a inimizade. Um carrega o ódio e o outro também. Ódio, com a tentativa de vingança, tudo isso. Raiva, queira ou não, ele passa para a espiritualidade carregando na parte psíquica do espírito todo esse ódio, toda essa raiva, toda essa vingança, tanto de um como de outro, porque não teve o ato do perdão. Então eles passam para outro nível, carregando na sua psique, imantado, toda essa raiva. Certo isso? Deu para entender? Porque ele carrega a parte psíquica. Certo isso? Bom, então, como é feito esse reajuste? Numa norma geral, vai nascer na mesma família, para fazer o acerto. Então, não sei se vocês já notaram, tem pai ou a mãe que não consegue ter uma sintonia com o filho ou com a filha. Tá dando para entender? Então, sempre existe um combate de opiniões, de ideias. Por quê? Porque já foram inimigos no passado. E aí vieram e formaram a família para poder agora se autocorrigirem. Certo isso? Então, é o treino do amor, da paciência, da compreensão. Então, se um lado, vamos dizer, tem mais compreensão, mais entendimento, tem a raiva, certo? Mas não cria tanta animosidade. Então, esse espírito está tentando corrigir. Então, está melhorando. Aquele que não perdoa, continua na sua psique toda aquela revolta. Agora, vamos imaginar que os dois continuam uns inimigos ferrenhos. Nasceram juntos, na mesma família. E não teve a correção, certo isso? Voltam para a espiritualidade. O que é feito para fazer essa correção? Vai nascer chifópagos, sabe aquela pessoa grudada? Certo isso? Então, é encarnado dois espíritos em um corpo só. E aí, então, não tem mais jeito, porque não tem jeito de separar mais, porque está grudado. E aí vocês vão ver uma coisa, que a mãozinha bate no rosto da outra, porque ainda carrega aquele ódio, aquela raiva, aquela vingança. Como está num corpo só, eles se debatem, e pode ser que chegue à conclusão que a esse sofrimento agora não está mais valendo. Então, acalma esse lado. Eu vou entender isso ou não? Não? Sim, deu.
Deu para entender, né? Então você veja bem como é o amor do nosso Pai Criador. De uma forma ou de outra, há uma correção. Porque vai chegar uma hora que eles também vão começar a amar depois. Claro isso? Deu para entender, Ale? Sim, deu sim. É. Então é delicado nesse sentido, mas tendo essa compreensão já fica mais fácil, né? Para o nosso entendimento, tá bom? Agora, quando tiver dúvida, é só perguntar, viu, Éder? Tá? Ok. Tá. Todo mundo tem a liberdade de perguntar. E aquele que, se eu for souber, eu tento explicar da melhor forma possível. Tá bom? Ok, obrigado. Nada, não precisa agradecer. Tamo junto na caminhada. Esse é o ponto mais importante, viu, Éder? Tá? Bom, ninguém mais quer falar sobre isso? Então vamos ver a resposta. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não alcançarem a plena evolução moral. Isso. Se foi apenas um interesse material que os separou, não pensarão mais nisso, por pouco desmaterializados que estejam. Anulada a antipatia e não existindo mais a causa das desavenças, poderão rever-se com prazer. Compreenderão que as desavenças eram infantis e sem sentido. Semelhante a dois estudantes que, ao chegarem à maturidade, reconhecem a puerilidade das desavenças da infância. Todos entenderam? Aí, porque na resposta está colocando já a compreensão do sentimento. Certo isso? Mas aquele que foi lesionado por lados materiais também tem a cobrança, hein? Não vai pensar que não tem a cobrança. Quando o espírito passa para o lado, na outra dimensão, veja bem, ele era apegado na matéria, foi prejudicado na parte material, mas ele vai para a espiritualidade, ele consegue desligar esse apego da matéria, então ele fica livre. Se ele continuar com o apego, ele vai ficar no sofrimento. Precisamos ser bem claro nisso, tá bom? Certo? É, também eu acho, porque do jeito que eu entendi ali, é como se ambas as partes fizessem aceitação, né? Não, é cada um. Não, o que eu estou falando, do jeito que eu entendi que ela leu ali, do jeito que explicou ali, como se os dois tivessem feito a aceitação. Aí ficou mais fácil, né? Mas os dois estão tendo a atitude do perdão. Sim, Ao mesmo tempo. sim. É raro, hein? É, eu sei. Entendeu? Só o grande. Por isso entramos no que a Milene falou, né? Por que não se damos bem com tal pessoa? Por que não gostamos de tal pessoa? Não, isso que a Milene falou é o padrão vibratório. Certo isso? Agora, quando é de sintonia espiritual que precisa vir para fazer o acerto e o conserto, certo? Aí já é outra história. Você está entendendo? Aí vai carregar o padrão vibratório, certo? E aí então vai ficar na mesma família. Só que a correção é que é difícil. Você está entendendo? Então, veja bem, eu já escutei até casos que a filha, bebê, não conseguia, vamos dizer, conviver com a mãe. Entendeu? A mãe falava, ela sentia um ódio danado. Certo isso? Quer dizer, esse é o acerto das contas. Porque houve alguma razão para ter toda esse desequilíbrio da falta de sintonia. Tá dando para entender isso? Sim. E tem muito disso, hein?
tá? Bastante. Tá bom? Tá bom. Vamos passar para outra parte. Quem é que está aí? Eu acho que está o Márcio e o Alessio. Hum, Mariana está muito gripada, está só como ouvinte hoje, tá, tá? ok. Então, vamos pedir para o Bezerra cuidar da Mariana também, viu? Bezerra é o amor na totalidade, né? Certo? Todo mundo sabe, né? Ele tem, veja bem, ele e a equipe dele é de mais de 10.000 espíritos trabalhando com ele. Sabiam disso? Por isso que quando a gente mentaliza o Bezerra, pode ter certeza que é atendido. É um negócio interessante. Algumas vezes a pessoa vira e fala assim, oh, pensa no Bezerra, certo? A pessoa nem conhece o Bezerra, nem tem a imagem, mas a gente vira e fala, pede para o doutor Bezerra. Você pediu, ele está lá. E a pessoa que está pedindo não precisa conhecer nem a imagem dele. Ele tem tanto amor que ele está lá. Claro isso? Certo? E isso é que nós precisamos aprender o valor do amor. Quando existe o amor, não existe nem tempo, nem espaço. Certo? Claro? Bom, então vamos lá. É o Márcio e o Alessio. É isso? Então vamos mentalizar Jesus. E é nessa hora, nesse momento, Jesus, estamos pedindo a permissão para que os nossos irmãos possam utilizar os médiuns da melhor forma possível. Em nome de Jesus, está aberto a oportunidade. Pode falar. Olha, estou suplicando muito a Deus neste momento para me ajudar. Eu Pode falar, companheiro. me perdi de todas as pessoas a quem eu amava muito, principalmente a minha família. Faz muito tempo que eu não os vejo. Sofro demais com a ausência deles na minha vida. Eu peço ajuda. Por favor, me ajuda. Você, deixa eu só perguntar, você sabe a sua situação? Estou confuso, eu não entendo. Eu não entendo, eu só sei que... O que é que aconteceu com você? Eu só sei que quando eu dei por mim, não tinha mais nenhum conhecido da minha família. Eu não vejo mais ninguém. Certo. E você sabe o que é que aconteceu Eu não sei. com você? Não. Em primeiro lugar, você precisa saber o que é que aconteceu com você para descobrir a sua situação, tá bom? Tá bom? Vou projetar no seu frontal uma tela e você vai ver o que aconteceu com você. Tá vendo? Viu? O que aconteceu? Deu para ver?
Hum? Você viu o que aconteceu com você? Hein? Estou vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo. Hum. Parece que. Hein? Parece que o meu enterro. Hein? Meu Deus do céu. Você está vendo o seu enterro? Hein? Hein? Se você está vendo o seu enterro, você sabe o que você aconteceu? Hein? Estamos conversando, companheiro. Eu não entendo. Não entendo. É. Então aí você sabe a sua situação agora? Hein? Estranho. Você sabe? Eu Não, se morri. você... Hein? Como pode? Como pode? Você morreu, então. O corpo. Está dando para entender agora? O seu corpo morreu. Você é um espírito. O espírito não morre, amigo. Está dando para entender agora? Ou não? É muito confuso. Não, não é confuso. É que você precisava saber a sua situação. Então, hoje, agora, você sabe que você morreu, né? Sabe? Se você não responder, fica difícil de conversar. Eu acho que sim, porque não vejo mais ninguém, a não ser isso que me Espera um mostraram. pouco. Espera um pouco. Você agora sabe que você morreu. O seu corpo. Está sabendo agora? Hein? Sim. Então, o seu corpo morreu. Você é um espírito. O espírito não morre. Está dando para entender agora? Eu sempre ouvia falar isso, mas eu nunca acreditei. Mas você está vivendo isso agora, né? Tá bom? Por isso que você está num lugar agora, e é lógico que você não está vendo a sua família, porque eles estão encarnados. Você não. Você morreu. Você está no outro plano agora. Está dando para entender agora? Tá? Mas Fala. se eu morri e estou aqui conversando com o Senhor e o Senhor está vivo, a minha família está viva, eu não posso ver eles. Isso, a sua família está viva. Você é que o seu corpo morreu, mas o seu espírito não morreu. E por que eu não posso vê-los? Por causa das suas condições, entendeu? Porque você vai precisar melhorar o lado espiritual para um dia você poder ver todos eles. Minha preocupação é se todos estão bem. Olha bem, você está hoje conversando conosco porque você tem merecimento. Tá ok? Tá? Espera um pouco. Para de chorar. Estamos conversando. Então, por alguma razão, você tem um merecimento. Certo? Isso? Se tem um merecimento, levanta a cabeça, vai.
Vai, você está tão desesperado com a sua família, eu vou mostrar a sua família, que todos eles estão bem. Vai, olha a tela. Está olhando agora? Está olhando? Está enxergando toda a sua família agora? Estou, Tá. graças a Deus, estou vendo, estou bem, E você não está vendo que todos eles estão bem? estou bem, Olha graças bem, a Deus. olha bem. Estão seguindo a vida, estão bem. Isso, tá? Então, você agora viu, né? Agora você dá para você acalmar? Dá? Não. Dá sim, dá. E eu já mostrei para você a sua família. Isso é saudade, é saudade. Vai. Ah, não. Saudade é o seu espírito sente. Isso é normal. Entendeu? Entendi. Agora, como é que vamos matar essa saudade, companheiro? É melhorando o seu espírito. Tá bom? Vai entender? Está, e como que eu faço? Ah, Para me essa melhorar? não, essa é uma boa pergunta. Olha no seu lado direito os nossos irmãos aí. Tá, viu eles? Sim, tem 6 pessoas aqui. Acho que tem uma 7ª pessoa. É, mas são amigos, viu? Agora, você quer melhorar o seu espírito para depois, no amanhã, você poder ver a sua família com tranquilidade? Sim, Ah, quero sim. então, você vai acompanhar esse grupo de irmãos espirituais, vai fazer um tratamento para você, depois vai te orientar, vai te ensinar e o seu espírito vai evoluindo. Evoluindo o seu espírito, você vai ganhar a oportunidade de poder ver a sua família sempre. Quer fazer isso? Sim, Hein? sim. É. Então fica feliz, porque você agora já viu, né? Vi. É. E pelo menos já entrou uma alegria dentro de você, não entrou? Graças a Deus. Hein? E graças a Deus. Isso. E Graças. graças também à sua generosidade. Muito obrigado por tudo. Não precisa agradecer, companheiro. Nós somos irmãos espirituais. Então, acompanhe nossos irmãos, tá bom? Você vai com eles? Eu vou com ele, sim. Mas Isso, quero, mais uma vez, agradecer ao Senhor. isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, acompanhe em nome de Jesus os nossos irmãos. Muito obrigado. Próximo. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todas as mentes e todos os corações. Com você também. Queridos irmãos, aí estamos vendo as lições se encandeando e a importância do amai-vos e instruí-vos, que fora da caridade não há salvação. E às vezes a caridade é num horário qualquer, como no início estava dizendo o nosso irmão Marcos, 10, 12, 15 vezes no dia, alguém vir soltar um conceito material, um conceito egoístico, ou um conceito de falta de esclarecimento, e se tu sentires que há possibilidade de se falar, de se demonstrar, e principalmente de exemplificar com a tua atitude a melhora dos outros, e é assim que nós vamos conseguir sair de todo esse atoleiro moral egoísta que estamos vivendo hoje no nosso orbe, para atingirmos a parte da regeneração. Pelo meu guri, pela minha guria, passam todo dia, igual disse o Marcos, dezenas de pessoas. E não só os pacientes, mas às vezes
colegas, às vezes as chefias, às vezes os superiores, tanto de empresas como do poder público, com ideias totalmente obsoletas, ideias do que a gente precisa ter mais do que o outro. Eu piso no pescoço desse para atingir aquilo, depois eu piso no outro, e as coisas vão virando uma bola de neve. Ah, mas onde está Deus? Por que deixa isso? Porque na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, o Pai deixa cada um de nós agir de maneira livre, nos dá a entender indiretamente aqueles irmãos que passam por nós, que nós somos devedores e que nos devem, e exemplificou o sacrifício do seu próprio filho, a caridade, o amor, a benevolência, ao bater no rosto, virar outra face, a sentar na mesa com os estropiados, enfim, todas as parábolas, todos os estudos que são feitos todas as semanas aqui, nas mais variadas casas. O Senhor deixou o seu filho ir até o madeiro infame, mas sempre pedindo por nós. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E lá vamos nós, há mais de 2000 anos, arrastando as mesmas coisas, com o mesmo orgulho, com o mesmo egoísmo, com a mesma vontade de ser mais do que um, do que o outro, atingir coisas materiais, atingir coisas, cargos, atingir, enfim, coisas que não levam a nada. Aí fora da igreja não há salvação. Só que, infelizmente, sabemos que muitas e muitas igrejas estão sendo dirigidas por irmãos que querem locupletar-se, que querem arrecadar, que querem fazer templos suntuosos e que a palavra fica vazia, o exemplo fica vazio. Haja como eu mando, mas não faça o que eu faço, né? O que não dizer, então, os nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo, que têm como a guerra, que têm como o preconceito uns contra os outros, a maneira de ser, e que serão beneficiados quantos mais inimigos eles dizimarem. Então, irmãos, muito há necessidade de preces, muito há necessidade de vibrações, ao deitar-se, ao levantar-se, ao sair para o trabalho, ao voltar do trabalho, ao ver os seus entes queridos, ao ir nas casas espíritas e ao conversar, querido Marcos e os outros, 10, 15, 20, 30 vezes por dia, se for em estado a falar, se houver oportunidade, falar do exemplo do Pai e tentar, acima de tudo, vivenciar. Lógico que quem somos nós para ser igual ao Pai? Mas mostrar que a gente pode, por mínimo que seja, fazer a caridade. Que nós podemos dispor alguns momentos para ouvir, que nós podemos ouvir alguns momentos, que a gente pode dar um abraço, que a gente pode fazer a prece. É só assim que toda essa energia negativa que está movimentando a nossa egrégora, ela vai sendo quebrada paulatinamente, para cada vez mais nós conseguirmos evoluir e chegarmos ao nosso mundo de regeneração. Que o Senhor os abençoe, os ilumine. Como sempre diz o nosso irmão Gutierrez, estamos ao lado de vocês. Estendam as mãos. Pensem positivo. Pensem no alto. E nós, através dos mentores, através dos anjos de guarda, estaremos os orientando, os inspirando em cada momento desta vida. Muita paz a todos. O coração de vocês possa estar repleto de luz. Assim como os nossos queridos dirigentes, nosso querido Miocha, nossa querida Regina. Jesus os abençoe agora e sempre. E você também. Muito obrigado. E agora, Eugênia.
Divino, Isso. o nome. Todos nós mentalizar uma grande queda d'água, levando toda a negatividade embora, e depois uma cúpula de luz e de proteção. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestes, dignos emissários de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de saúde, progresso, força, paz, amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que assim possamos lutar e vencer contra o vírus, suas variantes, outras doenças, acidentes e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais. Obrigada, obrigada e obrigada. Agora toma água, né? Isso. Mentalizem que dentro da água fluidificada está o remédio necessário para cada um. A espiritualidade sabe. Márcio, você está se sentindo bem? Acho que eu ia pedir para aplicarem o passe, por favor, à distância. Então vamos lá. Todo mundo mentaliza uma queda d'água em cima do Márcio, mentalizando Jesus, e mentalmente vamos fazendo a prece do Pai Nosso, tirando toda a energia negativa e deixando limpo, colocando energia positiva no sistema áurico do nosso companheiro Márcio. Graças a Deus, graças a Jesus. Como está sentindo, Márcio? Melhor? Melhorou, Márcio? Estou melhorando, graças a Deus. Obrigado, Miocha. Obrigado, galera toda. Obrigado a todos vocês. Quem é que psicografou? Posso falar? Pode. Uma grande noite a todos, amados irmãos. Grande noite para reflexões e, com isso, o autoburilamento, descortinando assim benditas oportunidades de... Ai, meu Deus, peraí. Desculpa, eu falei errado. Grande noite para reflexões e, com isso, autoconhecimento, descortinando assim benditas oportunidades de autoburilamento e consequente crescimento espiritual. Esse deve ser nosso objetivo principal. Evoluir para melhor podermos contribuir para a evolução planetária. Desta forma, estaremos irmanados, visando e trabalhando para uma só causa, a transformação deste planeta. Irmãos queridos, sabemos que a luta é árdua, pois estamos viciados no egocentrismo e no imediatismo dos prazeres terrenos. Aprender a sair de nós mesmos em prol do próximo ainda nos é penoso, pois exige muito esforço e determinação. Mas, felizmente, já saímos no lamaçal da terra. Estamos construindo, tijolo por tijolo, uma nova estrada, ladeada e perfumada por irmãos abnegados, que recolhem cada pedra ultrapassada por nós, as aplanam e colocam sobre nossos pés. Somos gratos, então, pelo trabalho incessante desses amigos divinos, que estão sempre atentos, dispostos e empenhados em contribuir para nossas conquistas. Marchai, irmãos, pois os últimos serão os primeiros. Muita paz a todos, com Jesus no coração, amigos do Cantinho da Meimei. Obrigado. Próximo. Oi, Miocha, posso ir? Vai.
a complexidade das relações humanas, a interface de todos com um e de um com o todo. Nossa querida irmã Joana de Ângeles enviou a todos os estudantes da Terra e da erraticidade a estupenda série Psicologia, objeto de aprofundados e amplos estudos. Ela se chama Série Psicológica Joana de Ângeles. É um guia sério e respeitável para todos vós, que com certeza alargarão os vossos conhecimentos. Com a tecnologia atual da Terra, podem acessar através dos computadores e sem custos financeiros, para mergulhar nesse rico universo de estudos e entendimento. Observar para aprender, dizer não a crenças limitantes, não se apegar a elas e os horizontes ampliar. Creiam-me, estudar para ajudar, também caridade o é. Com os nossos respeitos e o nosso afeto renovado, orbe dos escritores do espaço e amigos do cantinho de Meimei. E tem mais um pedacinho aqui. Gostaria de um recadinho enviar para uma pessoa que aqui no encontro está, quanto ao vosso caminhar. Caro amigo, absolutamente tudo que está sobre o chão duro, que sobre o chão duro da terra está, permitido pelo mais alto, pelo mestre, o foi. O momento é de aceitação, de rever conceitos e preconceitos, e sobre o assunto procurar se inteirar. Não feche as portas, mais tarde poderá muito lamentar por essa decisão tomar. Preces, peça intuição e orientação, iremos lhe ajudar, se assim o permitir. E que Jesus te abençoe. Próximo. Posso ir, senhor? Boa noite. Obrigado por estar aqui com vocês. Meu muito obrigado por estar a aprender, evoluir e me sentir muito bem. Obrigado a todos vocês. Por esta oportunidade, esta reunião está sendo de grande impulso que eu precisava para o meu equilíbrio. Obrigado a todos. Meus parabéns ao belo trabalho desta família, no qual estão a ajudar e ampliar o conhecimento, o amor, a que se dá a oportunidade de evoluir. Fiquem com Deus. Obrigado. Próximo. Oi, seu Miyoshi. Boa Vai. noite a todos. Boa noite a todos os irmãos presentes nessa reunião. Gostaria muito de agradecer por essa oportunidade de poder me expressar e tentar esclarecer o ocorrido. Minha família sofreu muito e até hoje carrego essa culpa. Queria muito que todos me perdoassem. Do fundo do meu coração, eu me arrependo. Peço a Jesus que me perdoe. Tentarei no próximo encontro explicar melhor, pois sei que isso me fará bem. Hoje não consigo mais falar. Obrigado por me ouvirem. Que Deus os abençoe. Mais uma. Carla, querida amiga, é com muita satisfação que falo para ti o quanto te admiro. Foram muitos bons momentos e com muita felicidade. Você foi uma grande amiga e será. Obrigada por todo o amor que sempre teve em seu coração e atitudes. Muito obrigada. Que Jesus continue guiando seus passos. Obrigada, amada. Boa noite e até uma próxima vez. Próximo. Ninguém mais? Meu, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu quase não tenho dúvida, né? O caso do nosso amigo aí que estava com o Márcio, o que acontece para ele não conseguir enxergar a família dele? Porque não enxerga, Marcos. Então, mas qual é esse processo? O que Porque acontece? o plano é diferente. Ele está numa dimensão, certo? E o espírito está na outra dimensão.
como são planos diferentes, não enxerga, pela evolução espiritual dele. Entendeu? Então, ele só está enxergando aquele momento na realidade da situação, porque ele nem sabia que tinha morrido. Certo isso? Então, ele está, bem, na outra dimensão, ele acha que está na dimensão da família. E ele quer enxergar e não enxerga. Está dando para entender isso? Então, mas vamos falar assim. Aí, com o passar do tempo, mesmo que ele não tivesse tivesse o merecimento de vir aqui conversar e ter ajuda, ter o esclarecimento, uma hora isso ele poderia enxergar. Poderia, mas aí a misericórdia do alto. Na situação que ele estava no sofrimento, no umbral, veja bem, certo isso? E estava sofrendo muito. Como entra o merecimento, queira ou não, ele amou a família dele. Já é um amor. E isso daí, que ele amou a família, ele ganhou um merecimento de aparecer na reunião e ser esclarecido. Ele poderia encontrar um outro lugar, também ser esclarecido. Então, ia evoluir o espírito dele. Certo isso? Mas aí é o merecimento dele, viu? Tá? Porque se ele não tivesse merecimento, ele não ia ser trazido aqui na reunião. Certo isso? Claro ou não? Então, porque tudo é merecimento. Certo? Então, Semiotti, então vamos falar assim. Tem um malfeitor, alguém que, como a gente estava conversando antes, eu tenho um mal desentendido com alguém. Uma pessoa que por algum motivo ele fez alguma coisa para mim, eu fiz para ele, e ele quer se vingar de mim. Como é que essa pessoa consegue me ver e esse rapaz não consegue ver a família dele? É isso que está me bagunçando. Porque ele está vivendo a matéria ainda. Entendeu? O espírito dele vive a matéria. E ele, então, tem raiva de você. Então, ele consegue aproximar de você. Ele não sabe, ele sabe que carrega um padrão vibratório. Certo isso? Esse é um ponto. Agora, ele descobre que é o espírito, mas ele não te perdoou. Aí ele encontra uma facilidade maior para encostar em você. Está vendo? Sim, e o rapaz ali, ele não está ligado nada pela maldade, sim pelo amor e pela vontade de ver a família, né? Isso. Entendi. É um padrão diferente. Sim. Então, esse merecimento é que ganhou a oportunidade de participar da reunião. Certo? Com isso não quer dizer que a nossa reunião é a melhor do mundo, não. Ele poderia também, num outro local, manifestar como manifestou hoje e ser orientado lá. Entendeu? Seu Mioshi? Sim. Seu Mioshi? Oi. Também posso fazer uma pergunta? Pode. Não, é que aqui eu estava me concentrando e aí eu vi uma luz aqui, alguém de branco perto de mim, só que ao mesmo tempo ele estava perto de mim e emanando uma luz verde, só que ele também estava lá do lado da Débora, também com uma luz verde. E estava muito forte, assim, eu estava suando muito, meu coração estava muito disparado. E aí ele até, assim, falou assim que é para... Só um recado que ele falou assim, que é para tomar cuidado, todos se fortalecerem. E aí ele falou assim, cuidado com a garganta, eu não entendi, assim. Por quê? Esse foi o recado para você. Veja bem, é uma entidade, aí por isso que é um negócio muito bonito.
como você tem um merecimento, e como a Débora tem, a entidade que você viu e a entidade que estava aí com você. Porque eles vieram para ajudar no tratamento. No caso da Débora, e no seu caso também, para você não ter o problema. Está vendo para entender isso? Esse é o ponto importante. Então, você mentaliza de novo essa entidade, agradece e pede de novo ajuda. Tá. Para o seu físico. Tá. Certo isso? Porque ele veio para tratar o seu físico. Tá. Está vendo para entender isso? Entendi. Tá bom. Eu tava pedindo mesmo para me ajudar, tudo. Só que aí conforme eu estava vendo ele aqui, uma luz muito forte, daí até ficou minha dúvida, será que também eu estou vendo? Lá na Débora também, uma luz muito forte, verde em cima dela, muito forte. Porque você vê como é interessante. Quando ontem eu conversei com a Débora estava com uma dor de cabeça violenta. E não sei por que razão que veio, e falei para a Débora, mentaliza assim, entendeu? E mandei perguntar para o médico do problema. Naquele exato momento, eu acho que a espiritualidade foi e tratou. Certo isso? E hoje, graças a Deus, né, sumiu a dor de cabeça. Porque eles entraram numa interferência. Certo isso? E eles trataram. Por isso que sumiu. Agora apareceu essa entidade para fortalecer o tratamento. Claro isso? Tá? Tá bom? Obrigada. Mais alguém? Ninguém mais? Então tá bom. Está todo mundo bem? Está tudo tranquilo? É muito importante manter o equilíbrio, porque o disque da tecnologia de comunicação está colocando muita coisa negativa. Não entre no negativo, porque se vocês entrarem no negativo, em vez de ajudar o planeta Terra, estão ajudando para a destruição. Na situação de hoje, que está muito delicado, precisamos sempre mentalizar coisa boa. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade pela bondade deles, fazer prece e vibrar muito amor a favor do planeta. Porque o planeta Terra também tem o karma. Por isso que está passando tudo isso daqui. Tá bom? Então, não esquecer dessas coisas e fazer e agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Tá bom? E muito obrigado pela perseverança, pela boa vontade. Vamos continuar de mãos dadas para evoluir todos nós. Graças a Deus, estamos caminhando. Temos certeza que todo mundo, devagarzinho, está evoluindo. Vamos continuar nessa marcha. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite, gente. Ótima semana. Deus Obrigada pelas orações.